Jesus é Deus? O cristão que se preza não tem dúvida de que Jesus é Deus. Agora, como provar biblicamente que Jesus é Deus? Muitos irmãos me têm perguntado isso, porque, claro, o cristão que se preza, repito, ele tem certeza, ele tem convicção de que Jesus é Deus, mas muitas vezes ele tem dificuldade de provar, à luz da Bíblia, que Jesus é Deus. Então, o objetivo deste vídeo é apresentar pelo menos 10 textos pelos quais podemos comprovar que Jesus é Deus, comprovar a divindade do Senhor Jesus. Isso porque, na atualidade, lamentavelmente, há muitos aí que abraçaram o evangelho coaching e estão aí, a gente vê que são pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus muitas vezes, sem querer jogar pedra, sem generalizar, mas lamentavelmente temos visto aí alguns pregadores do evangelho coaching que estão na mídia, que relativizam a deidade de Jesus, põem em dúvida a inspiração plenária das Escrituras, e às vezes dizem que creem na inspiração, mas não creem na preservação das Escrituras, como se a Bíblia que tivéssemos hoje não fosse de fato a palavra de Deus. Aliás, um dia desse eu estava ouvindo uma determinada entrevista aí de um pregador que já foi muito conhecido no meio assembleiano, já pregou muito no meio assembleiano, e agora ele abraçou um tipo de evangelho judaizante. E ele, ao ser entrevistado, perguntaram para ele se Jesus era Deus, e ele categoricamente afirmou: não, Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E citando em hebraico Deuteronômio 6, versículo 4, ali exibindo seus conhecimentos de hebraico, não é? Ele disse: não, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Como que sugerindo que esse texto confirma que Jesus não é Deus. Ora, vamos então analisar esses 10 textos rapidamente. Não analisar, na verdade fazer uma rápida abordagem de 10 textos, começando justamente por esse texto de Deuteronômio 6 e 4. Ali diz que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. No hebraico, a palavra único ali, todos sabem que ela indica uma unidade composta, porque aliás é o mesmo termo que aparece em Gênesis 2 e 24, ali quando a Bíblia diz que deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja, são dois, mas formando uma carne, porque é uma unidade composta. Da mesma forma, em Deuteronômio 6 e 4, quando Moisés, inspirado por Deus, ali registrou aquele verso, aquela passagem que diz que o nosso Deus é o único Senhor, claro que ali é uma defesa da triunidade de Deus, porque o termo ali é o mesmo termo usado para Adão e Eva, que são dois, mas formam um, ou seja, uma unidade composta. Então aquele texto de maneira alguma nega a deidade de Jesus, pelo contrário, confirma a divindade de Jesus, porque quando a Bíblia fala da Trindade no Antigo Testamento, ela principalmente apresenta essa verdade por meio de pluralidade de pessoas. Por isso que lá em Gênesis 1 e 1, Jesus já aparece, quando a Bíblia diz ali que no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra Deus é Elohim, que indica a pluralidade de pessoas, e é por isso mesmo que Deus fala em plural: façamos o homem, façamos, veja, porque era uma unidade composta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade. No Antigo Testamento há muitas outras passagens, não dá tempo de expô-las aqui e apresentar detalhes, mas não há tempo. Vamos analisar somente mais uma passagem do Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 6, um texto conhecidíssimo de todos, em que o profeta disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja, 4 títulos: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Deus Forte. Os inimigos da Trindade dizem que Deus Forte aí
na verdade é apenas um título para falar do heroísmo ali de Jesus, que Jesus é um herói divino, mas não é Deus. Mas isso não se sustenta, porque se você continuar lendo o próprio livro de Isaías, você vai chegar no capítulo 10, versículo 21, em que Isaías, ao descrever o próprio Deus, o Senhor, que está acima de todos, ali você vê pelo contexto, Isaías diz ali que os restantes se converterão ao Deus forte. Ou seja, o mesmo termo que fora empregado para Jesus, agora é empregado também para Deus o Pai. Então essa passagem é também uma passagem emblemática, porque Jesus é chamado de maneira profética, textualmente, de Deus, Deus forte. Vamos para o próximo texto. João capítulo 1, versículos 1 a 5 e versículo 14. É um texto emblemático também no Novo Testamento, talvez o mais importante sobre a deidade de Jesus, porque ali está escrito que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o perceberam, e tal, e tal. E quando chega no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, Jesus, o Verbo de Deus, a palavra viva, se fez carne. E o texto diz que era Deus, né? Estava com Deus e era Deus. Porque Jesus é Deus. Não é que Jesus se tornou Deus. Não é que Jesus deixou de ser Deus para voltar a ser. Não, porque Deus é. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele se tornou homem. E ao se tornar homem, claro, ele não deixou de ser Deus. Ele, na verdade, passou a ter duas naturezas que não se misturam, que não se confundem. Ele é plenamente Deus e é plenamente homem. Isso é um mistério que nós não conseguimos entender, mas a fé precede a razão. Mas nós cremos que Jesus é plenamente Deus e ele é também plenamente homem. Por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Ele, claro, como Deus homem, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Mas ele, como nunca deixou de ser Deus, aí prevalece também o atributo da impecabilidade. Jesus nunca pecou, porque ele também nunca deixou de ser santo. Agora, como explicar isso que ele foi tentado? A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, como homem, mas ele foi tentado de fora para dentro. A tentação do diabo, a tentação do mundo. Jesus não foi tentado a partir da sua própria natureza, porque a sua natureza sempre foi santa. Não é? Jesus nunca deixou de ser Deus, e, portanto, o atributo da impecabilidade permaneceu nele. Ele não deixou de ser santo. Então, isso é um mistério, mas o que eu quero enfatizar é que João 1:1 confirma que Jesus é Deus. Mas vamos para outra passagem. Atos capítulo 20, versículo 28, esta passagem é interessante, porque ela diz que Deus derramou o seu sangue. Deus morreu na cruz por nós. E muita gente usa esse texto até para dizer que a Bíblia é contraditória. Alguém diz, aqui temos uma contradição, porque Deus é imortal. Como assim Deus morreu na cruz? Isso deve ter sido um erro do copista? Não, não é erro nenhum. Porque quem morreu na cruz foi o Deus homem. Jesus tornou-se homem. E ao se fazer homem, claro, ele sofreu como homem, ele teve sede, ele teve fome, ele sentiu-se cansado e ele morreu como homem. Mas é aí que está o mistério difícil de explicar, porque Deus não morre, claro, mas Jesus como homem morreu. Sproul, inclusive, diz no seu livro sobre Atos dos Apóstolos, no seu comentário, que a divindade de Cristo não pereceu na cruz, porque toda a vida está em Deus. Então, o que fica claro nessa passagem é que nós temos aqui uma referência também às três pessoas da Trindade. Se você ler ali claramente, você vai ver que as três pessoas da Trindade são mencionadas lá em Atos capítulo 20, versículo 28, e Jesus é chamado de Deus, porque foi Jesus que morreu na cruz. Então, quando diz ali que Deus derramou seu sangue, foi na verdade o Deus homem.
o ser humano Jesus, que nunca deixou de ser Deus, por isso que ele é chamado ali de Deus. Mas a passagem comprova, confirma que Jesus é Deus. Outro texto muito importante, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. É aquela passagem conhecidíssima que diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui fica claro que Jesus, o verbo de Deus, aquele que jamais deixou de ser Deus, ele se fez homem. Glória a Deus, ele autolimitou-se, porque somente Deus pode autolimitar-se. Somente Deus pode limitar o seu próprio poder. Veja que os ateus, os agnósticos, gostam de brincar e dizer: se Deus é o Todo-Poderoso, ele não pode fazer uma pedra que ele não pode carregar. Mas veja, somente o Todo-Poderoso pode limitar o seu próprio poder. E Jesus, ao se fazer homem, ele se autolimitou. Ele aniquilou-se a si mesmo. Mas não quer dizer isso que ele deixou de ser Deus. Esta passagem também confirma a divindade de Jesus. Vamos para outra passagem. Colossenses capítulo 1, versículo 16, também claramente diz que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, visíveis e invisíveis. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então veja, outro texto que claramente mostra que Jesus é Deus, não é? Teontologicamente, o Filho, claro, não é inferior ao Pai. E aqui a gente pode citar também o teólogo Pátzia, que diz: visto que Cristo participa do ato da criação, ele permanece acima e além do mundo criado, como agente através de quem tudo veio existir. É por isso que no grego ele é chamado de protótokos, ou seja, o proeminente. Não é o primeiro a ser criado, mas o principal de toda a criação. Outra passagem importante, 1 Timóteo 3,16, que diz que Deus, como diz, eu gosto da versão trinitariana, nesse caso, a versão corrigida, fiel da trinitariana, que diz claramente que Deus se encarnou. Claro que essa variante textual ocorre porque em alguns manuscritos não aparece Deus, aparece quem, que também isso aí é algo que tem sido discutido, porque theos, em grego, quando abreviado, fica aparecendo quem. Então, por isso que na nossa versão corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil aparece aquele, em outras versões aparece quem, mas o contexto mostra que é uma referência a Jesus. Deus se encarnou. Outro texto, Hebreus capítulo 1, versículos 7 a 9, o próprio Deus diz: ó Deus, ali o autor de Hebreus citando Salmos, né? E diz que o próprio Deus Pai olha para o seu Filho e diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Nono texto, 1 João capítulo 5, versículo 20, a Bíblia chama Jesus textualmente de Deus verdadeiro. E o último texto, Apocalipse 1, versículo 8, a Bíblia diz claramente: foi o Senhor Jesus quem falou: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, Jesus é Deus. Não aceite que relativizem isso. Não aceite que neguem a plena divindade de Jesus e a sua plena humanidade. Jesus é o Deus homem. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.